é o culto ao Senhor. Amém? É o que está falando em línguas. E vamos orar assim, vamos consagrar. O Maurício já orou consagrando, mas coloca diante do Senhor aí os problemas, as dificuldades, coloca aí as vitórias, né? Nós temos muitas vitórias para celebrar. E vamos celebrar o Senhor, porque o Senhor Ele quer falar com cada um de nós essa noite de uma maneira diferenciada. Amém. Pai, nós nos achegamos a Ti, juntos, Pai, com os irmãos que estão lá no online, nós Te adoramos nessa noite. Nós queremos sim, Senhor, aprender nessa noite, estar com os olhos fixados no Senhor. Aconteça o que acontecer, Pai, sejam tempestades, sejam ventos fortes, Senhor, sejam grandes dificuldades, os olhos firmados no Senhor, porque é o Senhor que nos sustenta em todos os tempos. Também, Pai, nos ensina a não tirar a gratidão e o louvor e a adoração ao Senhor quando temos vitórias, Senhor, e temos vitórias todos os dias. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é aquele que nos criou, que nos gerou, que tem projetos e propósitos tremendos para nós, Senhor. E nos ensina, Espírito Santo, a cada dia mais a crescer nesse olhar ao Senhor e dedicar realmente o louvor, a glória, a honra e a adoração. Seja a Ti, Senhor, nesta noite. Esse culto é para Ti. Nossas vidas são para Ti. Nosso respirar é para Ti, Senhor. Tudo que acontece em nós, na Tua direção, Senhor, é louvor e adoração. Senhor, receba, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Pode liberar uma palavra de bênção para o irmão que está do teu lado? Que essa seja uma semana sem que Deus revele ao teu coração aquilo que Ele tem proposto para ti nessa noite. Essa semana seja uma semana de muita energia, disposição para fazer o teu melhor para o Senhor. As coisas te surpreendem. Amém. Amém? Vamos adorar o Senhor então. Obrigado pela Tua presença aqui, Pai. Obrigado pela Tua presença aqui, Jesus. Obrigado pela Tua presença aqui, Espírito Santo. Espero por Ti. Espero por Ti. Espero por Ti. Está trabalhando. Sei que estás aqui. Espero por Ti. Te espero, Jesus. Espero por Ti. Espero por Ti. Sei que estás aqui. E aqui estamos. Eis-me aqui em Tua presença. Eis-me aqui em Tua presença. Derrama Tua Shekinah. Derrama Tua Shekinah. Eis-me aqui em Tua presença. Eis-me aqui em Tua presença. Derrama Tua Shekinah. Espero por Ti. Espero por Ti. Espero por Ti. Sei que estás aqui. Espero por Ti. É tão bom saber que Tu vem, Senhor. Espero por Ti. Santo, Santo, Santo. Espero por Ti. Sei que estás aqui. Eis-me aqui em Tua presença.
mais uma vez. Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Eis-me aqui Em tua presença, eis-me aqui, em tua presença, derrama tua Shekinah, derrama tua Shekinah, eis-me aqui, em tua presença, eis-me aqui, em tua presença, derrama tua Shekinah, da plenitude do teu Espírito, derrama Shekinah, derrama Shekinah, da plenitude do teu Espírito, derrama Shekinah, derrama Shekinah, plenitude do teu Espírito, derrama Shekinah, derrama Shekinah, da plenitude do teu Espírito, derrama Shekinah, derrama Shekinah. Preencher a música. derrama Shekinah, da plenitude. Do teu Espírito, derrama Shekinah, derrama Shekinah, da plenitude do teu Espírito, derrama Shekinah, derrama Shekinah, do teu Espírito, derrama Shekinah, derrama Shekinah. Obrigado, Senhor. Não existe Deus como o Senhor. Tua beleza incomparável é. Nada nesse
És o tesouro do meu coração. Quando estou fraco, me estende a mão. Dos meus erros não se lembra mais, e o futuro em sua mão já está. Tua presença é tudo pra mim. Tua presença é tudo pra mim. Tua presença é tudo Pra mim, tua presença é o céu pra mim. oh Jesus, oh Jesus, tua presença é o céu pra mim. Oh Jesus, tua presença é o céu pra mim. aleluia, tua presença é o céu para mim. Enquanto eu viver, Esperarei, dia que tua face eu verei. Nada neste mundo me satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Nada neste mundo me satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Tua presença é tudo pra mim. Tua presença é tudo pra mim. tua presença é tudo para mim. Tua presença é o céu Pra mim, oh Jesus, oh Jesus, tua presença é o céu pra mim. Oh Jesus, tua presença é o céu pra mim. oh Jesus, Jesus, tua presença é o céu pra mim. tua Presença é o céu pra mim. Tua presença é o céu para mim. Declara mais uma vez. Tua presença é o céu para mim. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu estou me sentindo muito quebrantada neste tempo, neste louvor. Deus falou muito comigo no meu coração. Eu sei que Deus, Ele tem coisas grandes para nós. Aleluia. E
E eu sei que Deus, Ele tem um tempo. É que nós queremos muitas vezes apressar o tempo. E queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Mas nós temos que aprender como cantamos nos louvores. Os louvores falam comigo muito, porque nós cantamos aquilo que estamos precisando ouvir. E Deus diz assim, descansa, descansa. É o tempo de descansar. Não é o tempo de ficar aflito, mas é o tempo de colocar as coisas nas mãos de Deus e deixar que Ele faça todas as coisas. Amém? Amém. Vamos orar e consagrar esse tempo ao Senhor. Eu gosto muito quando eu me quebranto assim, porque o Espírito Santo começa a agir de uma forma sobrenatural na minha vida. Pai amado, muito obrigada, Pai, pela Tua presença. Muito obrigada pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias que se renovaram nesta manhã, Pai. Te agradecemos pelo Teu cuidado. Te agradecemos por tudo que Tu tens feito, Pai. E te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu vais fazer. Porque para Ti são todas as coisas, Pai. É para Ti que nós fazemos tudo isso que fazemos, Senhor. Porque Te amamos. E porque sabemos, Senhor, que Tu breves estará voltando, Pai. Muito obrigada, Pai, por este tempo. Amém. Me usa, Pai. Amém. Podem sentar. Vocês sabem que quando a gente tem a responsabilidade de ministrar a palavra, eu sempre penso assim, as crianças podem passar, esqueci de falar. Eu tirei meu óculos, nem percebi, se eu não enxergo nada. Quando nós vamos ministrar uma palavra, o desejo do meu coração é que sempre a palavra ela venha do trono de Deus. Que seja Deus a falar e não eu que fale alguma coisa porque eu estou a fim de falar a respeito de tal assunto. Então, esses dias eu comentei com Enéas, hoje à noite Deus me deu 2 versículos. E eu vou ministrar a palavra em cima desses versículos que Ele me deu. Porque eu não sei o porquê que Ele fez desse jeito. Mas Ele falou comigo através de 2 palavras da Bíblia. E eu quero ministrar com vocês sobre isso, que eu vou colocar daqui para frente. Vocês sabem que nós estamos vivendo um tempo atípico no mundo. Nunca na Terra houve tanta coisa que nos assombra e nos choca. Eu, pelo menos, tenho visto assim que neste tempo existem coisas ocultas que nós não sabemos, mas que estão vindo à tona. Estão vindo à tona no sentido assim de que coisas que estão acontecendo no oculto, no submundo, vamos dizer assim, elas estão vindo à tona para que nós, como igreja, possamos nos posicionar. Jesus, Ele conta conosco para que a gente tome uma posição. Porque nós somos a igreja de Jesus aqui na terra. Amém? Amém. E nós temos uma missão. E esta missão nós não podemos retroceder. Então eu queria colocar para vocês que eu tenho conversado muito com a minha filha mais velha. Ela é uma pesquisadora, vamos dizer assim. E ela tem escutado e tem pesquisado, tem feito grandes polêmicas em relação às coisas que têm acontecido com as crianças no mundo. E ela começou a me contar e começou a me enviar vídeos, áudios, e eu comecei a perceber assim que realmente estão acontecendo coisas muito fortes na Terra.
Uma das coisas que estão acontecendo, que me chocou muito, é que as pessoas, principalmente os milionários, os artistas, as pessoas que detêm uma grande fortuna na mão, elas não querem mais envelhecer. Vocês sabiam? Quem é que gosta de envelhecer? Ninguém gosta, né? Mas Deus, Ele disse: vocês vão ter que envelhecer. O pecado que nos fez envelhecer é o pecado. Foi lá no Éden. Por causa do Éden é que nós envelhecemos. Então, as pessoas mais ricas não querem envelhecer. E elas estão fazendo coisas muito fortes, espiritualmente, ocultas. Elas estão matando crianças. Sabe como? Eles têm roubado crianças pelo mundo afora. Vocês já ouviram falar de alguma criança que desapareceu? Já, né? Todos os dias desaparecem crianças. E essas pessoas são especializadas em pegarem crianças, levarem para um lugar que eles têm lá já separado, e eles fazem com que esta criança tenha um medo. Eles injetam alguma coisa na criança, não é, Nessa? Eles injetam na criança uma coisa e eles deixam a criança ficar num extremo de medo, num medo tão apavorante, que quando essa criança ela entra num ápice de medo, eles retiram o sangue da criança, porque aquele sangue que aquele medo produz faz com que aquelas pessoas que têm dinheiro para pagar fiquem remoçadas, elas não envelheçam. Vocês já ouviram falar nisso? Nunca? Eu também nunca tinha ouvido falar. É assombroso o que tem acontecido no mundo sobre essas questões, principalmente envolvendo crianças. E com base nessas coisas todas que eu escuto lá em casa, que eu leio, que eu escuto, que eu observo, eu disse assim: Deus, fala comigo sobre essas coisas, porque tem coisas que eu não quero nem escutar, porque não me fazem bem. Aí o Senhor falou comigo o seguinte, e eu quero que vocês entendam o que nós vamos, o que eu vou ministrar hoje. Eu gostaria que o Rodrigo colocasse o primeiro slide, que fala sobre nos últimos dias. Nós estamos vivendo, eu quero que vocês entendam, nos últimos dias. Ali não está aparecendo. Pode voltar nos últimos dias ali. Nos últimos dias vão acontecer muitas coisas estranhas sobre a Terra. E vocês têm esse entendimento que nós estamos nos últimos dias? Nos últimos dias de vir algo estranho acontecer na face da Terra. Pode ser a vinda de Jesus, pode ser as guerras e rumores de guerras, podem ser muitas coisas. E nós, como igreja, não podemos ficar alheios às coisas que estão acontecendo aqui na Terra. Então, eu gostaria que o Rodrigo passasse, e a Bíblia fala, o primeiro versículo que o Senhor me falou foi sobre renovação da nossa mente. Nós, como cristãos, como igreja, precisamos renovar a nossa forma de pensar. Olha o que essa palavra diz, Romanos 12, 2. Eu já memorizei essa palavra, ela já faz parte da minha memória. Diz assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Deus, ele tem uma boa, perfeita e agradável vontade para nós, para mim, para ti, para toda a terra. Deus, ele não nos deixou sozinhos aqui nesta terra à mercê do arqui-inimigo de Deus, Satanás. Ele não nos deixou sozinhos. Mas ele disse: vocês não podem se amoldar. O que é ficar se amoldar? É tomar um molde. É como se tu entrasse numa forma de bolo, vamos dizer assim. Quando tu coloca a massa de um bolo numa forma, o bolo vai ficar conforme o modelo da forma. Então, esta palavra, ela quer dizer o seguinte, que não é para nós nos amoldarmos com os pensamentos desta terra hoje. Das coisas que estão acontecendo aqui na terra, a gente não pode achar normal as coisas que estão acontecendo. Vou dar um exemplo. Alguém aqui viu uma reportagem, ouviu no Instagram, ouviu no Facebook ou em alguma mídia social, o Dalai Lama pedindo para o menininho um beijo, aqui, beijou, e depois ele disse para o gurizinho botar a linguinha dele para fora, ou melhor, ele queria que o menininho chupasse a língua dele. Vocês viram isso? Isso não chocou vocês? A mim me chocou muito, muito. Porque eu já venho carregando essas informações a respeito de crianças, o que estão fazendo com as crianças ao redor do mundo. Os sacrifícios de crianças para abrir portais espirituais, sangue de crianças. Assim, coisas horríveis estão acontecendo na terra e nós, como igreja de Jesus, nós não podemos achar isso normal. Não é normal. As mídias sociais, teve até uma grande emissora de televisão que defendeu a posição do Dalai Lama. Foi só uma brincadeira. Ele fez um momento em que ele estava empolgado. A cultura. Sempre arranjam uma desculpa. Mas o que eu quero que vocês entendam? Nós não podemos nos amoldar. Nós não podemos concordar com essas coisas que estão acontecendo na Terra. É muito fácil para nós cristãos, mas está todo mundo indo para aquele lado lá, está todo mundo pensando dessa forma, isso não dá nada, isso não tem problema. Mas eu quero dizer para vocês que Deus, ele vai nos cobrar. Vai cobrar do ser humano e vai cobrar da igreja. Se a igreja realmente se posicionou como uma resistência, como algo que vai fazer com que o inferno retroceda e que retire as mãos das nossas crianças que estão sofrendo aí pelo mundo. Se tivesse criança pequena hoje, eu redobraria a segurança. Quando eu fosse sair, eu não deixaria os meus filhos ficarem zanzando. Eu estaria sempre assim, no cabresto, como diz. Porque eu sei que basta um segundo e roubam uma criança de ti. A minha filha mais nova, quando ela era bebezinha, eu fui dar um banho nela na banheira, e era aquelas banheiras altas. E foi só o tempo em que eu fiz esse movimento assim, saí de perto dela para pegar uma roupinha que estava em cima de um balcão. Quando voltei, ela estava no chão. Ela caiu, bateu com a cabeça no piso do banheiro, trincou o crânio. Foi uma questão de segundos.
Então, eu quero alertar vocês que essas coisas que estão acontecendo na Terra, elas são muito rápidas. E essas pessoas que trabalham nesses, vamos dizer assim, no tráfico de crianças, eles são muito espertos, eles são muito rápidos, eles são muito ágeis. Então, nós não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Eu não posso aceitar, gente, aquilo que todo mundo está dizendo que eu tenho que aceitar, goela abaixo. Eu não posso aceitar que o homem case com o homem. Mas, Raquel, como? Como que tu não pode aceitar? A Bíblia diz que não. E eu não vou me amoldar ao padrão deste mundo. Amém. É isso que Romanos 12:2 diz. Eu não vou tomar a forma deste mundo. Aleluia. Se eu sou de Deus, eu não vou tomar a forma deste mundo. Amém. Eu não vou aceitar que o homem case com homem, mulher com mulher, e jacaré com jacaré, e sei lá mais o que. Não vou aceitar. Por quê? Porque a Bíblia é o meu manual e eu não vou aceitar essas coisas. Amém. E nós, como igreja, não podemos aceitar. Nós temos que ser resistência. Claro que nós temos que ser sábios, né? Nós temos que lidar com sabedoria com as pessoas. Mas nós não podemos nos amoldar àquilo que eles querem despejar em cima de nós. Que é normal uma pessoa se sentir atraída por uma criança. É normal, gente. Eles podem se casar, um homem de 60 anos com uma menininha de 7. Que mal tem. Gente, nós como igreja não vamos cair nesse engodo. Não vamos cair nesse engodo. Os países, existem muitos países do Oriente, que é normal uns homens de 60 anos casarem com menininhas de 7 anos. Vocês acham que isso tem cabimento? Não tem. Em sã consciência, não tem cabimento isso acontecer. Então, o Espírito Santo de Deus falou muito firmemente comigo. A igreja, a minha noiva, ela não pode entrar nesse engano. Os jovens não podem se deixar serem envolvidos por esse engano. Nós precisamos ensiná-los, nós que somos maduros, precisamos ensinar os jovens que eles precisam conhecer que Deus, Ele abomina essas coisas. A Bíblia diz que as pessoas vão sentir coceira nos ouvidos, porque elas não vão querer ouvir isso, elas vão se sentir mal, elas vão se balançar, elas vão dizer assim, aquela pastorazinha, aquela apóstola lá fica falando essas coisas. Mas eu quero dizer que isso é real, gente. Isso é real. Sabe por que é tão real? Que nós aqui, nós vivemos no nosso mundinho de Santa Maria. Não vivemos no nosso mundinho de Santa Maria todos os dias, vamos para a escola, eu fico na minha casa porque já sou aposentada, eu tenho a minha rotina, faço isso, faço aquilo. A nossa vidinha, assim, vem na igreja, faz uma casa de paz, faz isso, faz aquilo, vai no aniversário. Mas existem pessoas que elas fazem coisas que a própria Bíblia diz que no oculto é impossível a gente comentar o que elas fazem. Vocês acham que quando essas coisas todas, esse aroma de pecado, esse aroma, ele sobe às narinas de Deus, e Deus olha para a terra e diz assim, foi só por amor que o meu filho fez o que ele fez por vocês. Só amor. Porque não teve outra explicação. Então, uma coisa nós temos que entender.
Nós não podemos nos amoldar com as coisas que este povo está fazendo, está falando, estão comentando todes, nodes, podes, sei lá, não sei nem falar ainda. Isso que eu sou professora aí, eu não sei os todes, os não sei o que querem. Gente, é uma questão de raciocínio. A língua, uma língua de um povo, vocês aprenderam com Enéas, é símbolo de unidade. Quando nós falamos a língua, é unidade. Quando eu invento uma língua dentro da outra língua, eu quero gerar o quê? Divisão. Entenderam? Não podemos nos amoldar com os padrões deste século. Amém? Amém. Gravem essa palavra. Essa palavra é chave. Ela é chave para nós entendermos o que Deus quer para a minha vida, o que Deus quer para a tua vida, quais as expectativas de Deus com relação ao teu futuro. Porque ali diz assim, ó, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Deus, ele tem uma boa, perfeita e agradável vontade dele para a minha vida e para a tua vida. Mas ele vai usar, sabe quem? Sabe quem que Deus vai usar? Aquele que não se amoldar ao padrão deste mundo. Porque o padrão deste mundo, ele jaz no maligno. O inferno já dominou. O inferno já dominou. Estão entendendo? É forte. Seguindo, vamos lá. O que é metanoia? Vocês já ouviram essa palavra? É uma palavra do grego, metanoia, significa o quê? O que eu falei agora há pouco. Renovação de mente. Como é que eu renovo a minha mente? Como é que eu tiro a sujeira da minha mente, os pensamentos da minha mente? Como é que eu tiro? É eu tirar o foco do pecado e voltar a olhar para Jesus. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus. Ah, mas tem, o Enéas até comentou no início, tem o pecadão e tem o pecadinho. É assim? Não. Pecado é pecado, por maior ou menor que seja. É pecado. É como se fosse uma sujeira que entrou na nossa roupa. Vocês já sujaram a roupa algum dia comendo um pedaço de bolo, ou comendo alguma coisa assim, que cai uma sujeira na nossa roupa? O pecado é assim. Ele começa a ficar uma mancha, fica uma mancha. E nós aí, nós que somos crentes, vamos orar, Deus não responde, porque tem uma mancha. Nós precisamos renovar a nossa mente, tirar o pecado, que muitas vezes, de repente, a gente nem percebe que está pecando, e voltar a olhar para Jesus. Essa é a nossa rota, é a nossa metanoia. Metanoia, tinha até o nome de um livro, né, Metanoia, e uma rede de jovens também era a rede Metanoia. Então, a metanoia é uma vida transformada. Uma vida transformada é resultado da renovação da minha mente. Eu tenho que saber, eu aprendi lá quando eu era criança, que Deus iria me dar um marido. E Ele me deu. Estou há 40 anos casada com Ele. Eu tenho que entender que a Bíblia diz o seguinte: esse cara aí vai ser teu marido, o Enéas. Mas eu vou te dizer uma coisa: tu só vai poder deixar ele quando ele morre.
Está entendendo? Até que a morte os separe. Ah, mas e depois que morrer pode casar? Pode casar de novo. Tu está liberado, é o que a palavra diz. Mas a pessoa tem que morrer primeiro. Ah, mas e se o meu marido morrer com 90 anos e eu tiver, sei lá quantos anos? Aí tu decide, tu não vai ter mais força para ter marido. Então, gente, nós temos que pensar dessa forma, conforme o que a Bíblia diz. Porque se nós não andarmos dessa forma, nós estamos na contramão de Deus. Na contramão. E nós temos que andar conforme a Bíblia. A Bíblia, gente, todo mundo quer mudar isso aqui, vocês sabiam? Tem gente querendo dizer assim, ó, isso é livro, é ultrapassado, vamos jogar fora, vamos fazer outro, vamos fazer de uma forma diferente. Só que esse livro aqui é o nosso manual de vida. É ele que nos direciona, é ele que nos diz o que nós temos que fazer de correto. Tenha uma visão de mundo a partir de um novo paradigma. Qual é o paradigma que eu tenho que ter agora na minha mente? O reino de Deus. O reino de Deus, ele é um reino... A Bíblia diz que o reino, a porta deste reino, ela é bem estreita. O que é uma porta estreita? O que vocês entendem por uma porta estreita? É uma porta que para passar por ela tu vai ter que emagrecer. Se ela for uma porta estreita, tu vai ter que andar meio assim, né? Conforme a tua... Te livrar da carne. Te livrar da carne para poder entrar por esta porta. Então, para seguir a Jesus é maravilhoso. Eu sigo a Jesus desde que eu me batizei, me converti com 13 anos de idade. 13. Desde lá eu aprendi que a porta é estreita. Desde lá o Espírito me diz... Agora mesmo eu estava conversando com a Vanderleia e com a Cris, eu disse assim, o Espírito Santo me disse assim... Cuidado com o piso do chão. Ele me alertou, o Espírito Santo fala conosco. Amém? O Espírito Santo já falou contigo, te deu uma dica? Cuidado com que onde tu caminha, porque pode ter um desnível. E conforme um desnível, se tu... eu, por exemplo, que já não sou uma jovem, assim, se eu cair, eu posso me machucar. Então eu tenho que olhar não somente para frente, mas eu tenho que olhar para o chão, para que eu não venha a cair. Então o Espírito Santo, desde que eu me converti, ele me dá dicas de procedimento. Já contei N histórias aqui, de N situações em que o Espírito Santo me disse, Raquel, não faz isso. Não faz isso. E eu não fiz, porque eu tenho temor. Quando o Espírito Santo fala contigo, tu não pode fazer o contrário do que ele está te dizendo. Então nós temos que andar no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Deus quer que nós sejamos sábios. Sábios em tudo. Mudando aí, Rodrigo. Então nós temos que passar por essa metanoia. E olha só, que interessante. Dentro da igreja, nós temos duas classes de pessoas. Duas classes de pessoas. Nós temos o joio e o trigo. Vocês já leram alguma coisa sobre o joio, a parábola do joio e do trigo? Pois bem, o que é o joio? O joio é algo que nasce no meio do trigo, é como se fosse uma erva daninha, certo? Como é que é o joio? Aqui nós vamos estar nos referindo a pessoas, tá? Esse joio e o trigo são uma comparação de pessoas. O joio, ele é rígido e ele não se curva. Não se submete. Esse é o joio. Tem joio no meio da igreja? A Bíblia diz que tem. E diz que não é para a gente arrancar o joio, é para deixar
crescer juntos. No tempo certo, será apanhado. Quando amadurece, ele destaca, né? Isso, ele destaca. O trigo, como é que é o trigo? O trigo é maleável, ele se curva com facilidade e ele se submete. Então, há duas classes aí, há dois tipos de pessoas dentro da igreja. Vamos ver a próxima. Tem mais outras comparações na Bíblia. O prudente e o insensato. Vocês já ouviram falar nisso? Que existe o imprudente, existe o prudente e tem o insensato. O que faz o prudente? Aquela pessoa prudente. Deus está me chamando a atenção para eu ser prudente, para olhar o piso, certo? Ele percebe o perigo e busca refúgio. Esse é o prudente. Essa é a pessoa alerta. Essa é a pessoa que nós queremos. Quem é que quer ser prudente aqui? Todos nós. Alguém aqui quer ser insensato? Ah, mas eu não sei o que é uma pessoa insensata. O insensato é aquela pessoa que segue adiante. Ele vê o perigo, segue adiante e sofre a pena. Vamos dar um exemplo. Existem pessoas que gostam de fazer jogar pedra na casa do vizinho. Vou dar um exemplo. A gurizada da vila lá, vamos jogar pedra lá, vamos jogar pedra. Aí eu que sou de Jesus, a pessoa me chama, vamos lá jogar pedra. Vamos lá, não dá nada, tem mal nenhum, vamos lá. Se a pessoa é prudente, ela diz, mas não está certo eu jogar pedra na casa do vizinho. Ah, não, pode deixar, não vou. Esse é o prudente. E o insensato, o que ele faz? Ele facilmente é manipulado e diz, vou junto com a galera, que eles vão pensar de mim? Então o insensato, ele vê a coisa e se joga, e vai, e faz, e paga, e sofre as consequências dos seus atos. Então nós temos que saber que existem pessoas dentro da igreja, dentro do reino, prudentes, e tem aquelas pessoas que são insensatas. Deus joga fora os insensatos também? Não. Deus, ele nos ama, ele perdoa. Deus, ele é um pai de amor. Ele quer que a gente sempre acerte. Alguém aqui gosta de ver os seus filhos errando? Não. A gente gosta que os nossos filhos, eles acertem. Mas se eles vierem a errar, o que eu como pai ou como mãe eu posso fazer? Eu vou mandar matar o meu filho. Não, eu vou perdoar. É assim que Deus faz. Ele perdoa. Ele é um Deus perdoador. E a Bíblia ainda diz que dos teus pecados eu não vou me lembrar mais. Amém? Pode passar o próximo. Esse aqui eu sempre gostei. Do bode e da ovelha. Dentro de uma igreja existem os bodes e as ovelhas. Qual é a diferença da ovelha para o bode? A ovelha é ensinável. Tu ensina a ovelha, ela diz mé. Tu gosta de Jesus, a ovelha mé. Pode ser corrigida com a vara ou com o cajado. A ovelha não se importa de ser corrigida. Quando chamados por Jesus, o que vai acontecer com as ovelhas? É o que a Bíblia diz. Elas irão pela direita. Nada a ver com política, tá, irmãos? Mas quem quiser fazer uma associação, pode fazer. As ovelhas irão pela direita. E os bodes? Como é que eles agem? O bode, ele é arredio.
ele não sabe viver em grupo, ele é desobediente, não, sem disciplina, não tem disciplina. E aí o que acontece com os bodes quando Jesus chamar? Venham ovelhas, venham os bodes também. As ovelhas vão para a direita e os bodes irão para a esquerda. É assim que a Bíblia diz. Então, dentro da igreja, dentro do reino, existem esses tipos de pessoas. Existem. Mas o que Deus espera de nós? Ele espera que a gente não se amolde, que a gente não tome a forma como as outras pessoas lá fora tomam. Ele quer que a gente tome a forma que a Bíblia diz que nós temos que ter. Coisa boa é ter um filho obediente. Eu sempre digo isso. É a melhor coisa que tem para um pai, para uma mãe, é ter um filho obediente, que obedece. Mas tem filhos desobedientes? Tem. E aí, como é que se lida com um filho desobediente? Disciplina. Deus ama aquele que disciplina o seu filho. Como é que se disciplina uma criança? Deus disciplina o que ama. Como é que a gente, como pai e mãe, disciplina uma criança desobediente? Depende. Depende do estilo da criança também. Eu tenho que fazer uma leitura, eu tenho que ter um discernimento, uma sabedoria para lidar com esta criança. Para conhecer como é o emocional dessa criança. Existem crianças que precisam ganhar uma varadinha. Uma vara alta, tu tá matando a criança. Gente, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos que corrigir as crianças com vara. A Thaís é bem obediente, mas ela levou umas varadinhas bem, né, Anés? A Priscila levou também, mas não doía. Mas é assim, então, a criança, ela precisa passar pela disciplina, pelo limite. E nós, pais, é que colocamos esses limites. O problema é que os pais e as mães hoje, eles se envolvem com tudo, menos com os filhos. Quando eu penso, irmãos, chega a me dar uma dor. Porque a minha mente não entrou nesse molde. Eu fico pensando assim, como que eu vou ter um bebê? Eu quero ser mãe, eu vou ter um bebê. O meu bebezinho, ele nasce e com 6 meses, que é o tempo do período de licença, né? Que a mãe a gestante tem um período de licença quando ela trabalha. Aí ela retorna depois de 6 meses e ela pega e leva aquele bebezinho, a coisa mais querida, a coisa mais amada, leva para uma creche, para uma outra pessoa cuidar. Uma pessoa estranha, uma pessoa totalmente sem critérios de repente, uma pessoa que a gente desconhece. E ali aquela criança fica anos a fio debaixo de um ensinamento que não é o ensinamento dos pais. Isso é uma questão que está moldando as famílias, irmãos. E nós temos que acordar. Como igreja, não sei como vamos fazer. Quando eu tive as minhas filhas, e eu sempre trabalhei, eu nunca tirei as minhas filhas de dentro da minha casa. Elas sempre foram cuidadas por pessoas escolhidas, mas ficavam dentro lá da casa. Mas hoje a gente tem que trabalhar, hoje não sei o quê. Bom, vai ter que fazer uma opção. Ou tu tem filho ou tu trabalha. Eu penso assim hoje. Porque eu já passei por tudo, hoje as minhas filhas são adultas, mas eu sei o trabalho que eu tive.
e a influência negativa, muitas vezes, que a escola derrama sobre os nossos filhos. Vamos lá. E aí? Nos últimos dias, olha o que a Bíblia diz, o que vai acontecer com as pessoas. Isso aqui tudo nós estamos trabalhando com pessoas. Os bodes, as ovelhas, os sensatos e insensatos, o joio e o trigo, dentro da igreja. Mas dentro da igreja também diz a Bíblia, lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, vai acontecer o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Esses tempos trabalhosos significa tempos difíceis, tempos muito difíceis sobre a terra. Você acredita que isso vai acontecer? Eu creio, nós já estamos começando a sentir esses tempos difíceis. Porque haverá homens, aqui quando diz homens, significa homens e mulheres, tá? Homens e mulheres amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Agora eu não consigo ler ali o que diz sem o... Dá para subir, não? Não. Mas lê aí para mim, consegue ler? Um pouquinho. Bom, o conselho dado no livro de 2 Timóteo diz o seguinte: afasta-te desse tipo de gente. Bem assim, afasta-te. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste se afaste. Deste se afaste. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Estão entendendo? A palavra dura. Essa palavra é dura, mas nós precisamos ouvir esta palavra, porque a Bíblia, ela é clara quando diz que terão homens e mulheres que vão amar a si mesmo. O que é amar a si mesmo? Eu fiquei fazendo uma conjectura. Mas de repente amar a si mesmo tem a ver com autoestima. Não é autoestima. Amar a si mesmo significa a pessoa egoísta, egocêntrica, narcisista. Ela prefere ganhar as coisas, ela prefere tudo de bom para ela e não quer nem saber o que está acontecendo com os outros. Essas são as pessoas amantes de si mesmas. E sabe o que acontece? Que esse tipo de pessoas são responsáveis pelos tempos difíceis. São elas que atraem uma atmosfera de rebelião na Terra. Vocês conhecem alguém que é traidor, obstinado, orgulhoso, mais amigo dos prazeres do que de Deus? Olha, eu acho que toda Brasília, todo o Planalto, todos os políticos, existem muitas pessoas assim, dessa forma. Muitas pessoas. E essas pessoas são responsáveis pelos tempos difíceis que sobrevirão aqui na Terra. Porque Satanás, o nosso adversário, ele só pode agir por meio dessas pessoas. Quanto mais proliferar, crescer
esse tipo de gente, mais força o nosso adversário terá. Então nós não podemos que dentro da nossa própria casa esse tipo de gente se estabeleça. Nós como crentes temos que vigiar primeiro a nossa casa, depois a casa do Senhor, não é? Então nós temos que fazer o quê? Jogar as pessoas fora? Não. Essas pessoas precisam ser tratadas, ensinadas com amor. Por quê? Porque essas coisas deixarão de atrair a força espiritual do mal. Vocês sabem que aqui na Terra, nós estamos sempre em guerra. Sabia que tu está em guerra? Nós estamos em guerra todos os dias, irmãos, só que nós não percebemos muitas vezes. Há uma força espiritual lutando contra nós, contra a nossa casa, contra os nossos negócios, contra aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Por quê? Porque Ele sabe que quando se infiltram essas pessoas difíceis, amantes de si mesmo, o inimigo vai poder agir aqui na Terra. Daí eu disse assim, vocês, por incrível que pareça, irmãos, vocês não vão se escandalizarem com o que eu vou dizer. Mas por causa da eleição, por toda a questão que aconteceu no Brasil, eu alterei a minha tireoide. A minha tireoide sofreu uma alteração. E aí, quando eu vejo isso aqui, eu entendo o que aconteceu. É que existe tanto ladrão, tanto corrupto, tanta gente traidora, tanta gente obstinada, tantos orgulhosos, tantos soberbos, tantos presunçosos, tantos amantes de si mesmos, tantos profanos, que o inimigo está por tudo. Ele fica forte. Ele fica fortalecido. Mas nós, que somos do céu, tem alguém aqui que é do céu? Amém. Eu sou do céu. Nós que somos do céu, nós temos que ter um novo tipo de mentalidade. O amante de si mesmo, ele se acha. Vocês já ouviram a expressão se achou? Ele se acha o centro do universo. Sempre pensa que é melhor que todo mundo. Esse é o amante de si mesmo. O amante de si mesmo, eles são avarentos. Eles amam as coisas. Eles amam mais o ter do que o ser. Quanto mais eu tiver na minha carteira, no meu bolso, na minha família, né? Não que seja errado, a gente tem que ter mesmo. Mas que isso não venha a ser algo negativo em que eu usufruo daquilo que é do meu irmão. O amante de si mesmo faz isso. Ele prefere o ter. Ele topa tudo por dinheiro. Tudo por dinheiro. Os amantes de si mesmo. Os amantes de si mesmo, eles são blasfemos e profanos. Eles tratam aquilo que é santo como se não fosse santo. Eles não estão nem aí. Eu, até lá em Bozano, lá no Retiro, eu falei para os apóstolos e pastores, eu disse assim, ó, eles ficaram só me olhando. Ninguém aqui fale mal do pastor Antônio Dias. Eles... O Antônio Dias é um pastor muito querido, ele foi a Israel com a gente. Eu digo, ninguém fale mal dele, porque eu sei que alguns pastores ali têm um ranço com ele. Por algum motivo. Aí eu disse assim, ninguém fale aqui do pastor Antônio Dias, porque ele é meu brother, como diz. Eu gosto dele. E aí todo mundo me olhou assim. Como quem diz, mas ele tem falhas, ele isso, esse aqui. Eu disse assim, quem somos nós para julgar o irmão? Sabe lá se ele, Deus não tem um chamego com ele. Então assim,
Os amantes de si mesmo, eles são blasfemos e profanos. E aí quando tu vem com uma palavra forte assim, ó, todo mundo fica meio que como quem diz assim, se a apóstola falou, vamos amar o Antônio Dias. Amém, eu sou bem assim mesmo. Amantes de si mesmos são desobedientes a pai e mãe, são ingratos, não conhecem o conceito de paternidade. A coisa melhor que tem é ter um pai, é ter uma mãe. Paternidade significa autoridade. Tem que respeitar. Esses dias nós estávamos comentando lá em casa. A Bíblia diz assim, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, né? Que tu tenha longos dias sobre a terra. É uma promessa. Aí eu disse para Enéas, as pessoas interpretam mal essa palavra. Diz assim, honra teu pai e tua mãe. Não diz assim só, honra teu pai. A tua mãe, não. Ou vice-versa, honra tua mãe, mas não honra teu pai. Tem que ser os dois, irmãos. Os dois, honrar pai e mãe. Ah, mas a minha mãe não é tão assim para ser honrada. É mãe também. No casamento são um, né? E no casamento, como disse Enéas, são um só. Então, honrar pai e mãe é honrar os dois. Tanto o pai quanto a mãe. Porque senão não recebe a promessa, irmãos. A promessa diz, honra os dois. Ah, mas o pai é mais simpático, mais querido, mais isso, mais aquilo. E a mãe não sei o que. Não, os dois. Honrar pai e mãe. O amante de si mesmo não tem amor para com os bons. São cruéis. Não tem amor por uma criança. E quando a pessoa não tem amor por uma criança, ela entra num patamar de crueldade. Sabe o que é uma pessoa cruel? É uma pessoa amante de si mesma, que não tem amor para com os bons, são cruéis. Vocês acham que a igreja precisa mudar a sua dinâmica? E que nós precisamos realmente colocar em prática aquilo que Deus quer que a gente coloque? Que é amar o nosso próximo, amar um ao outro, sermos pacientes. Como é que é o amor? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor jamais acaba. Nós temos que amar, irmãos. Deus, ele é amor. Se nós não amarmos um animalzinho, que agora eu estou com a fama de amar os animais e eles vêm atrás de mim, e eu fico bem feliz com isso, fico bem feliz mesmo. Porque onde eu vou, os bichos vêm tudo atrás de mim. Porque eles captam a bondade que é em mim. Os próprios animais, eles captam se tu é bondoso ou não. Então, imagina com as crianças. Eu mais do que nunca, irmãos, eu tenho me preocupado muito com as crianças. Mais do que nunca. A Indiara, né? A Indiara trabalha com crianças, né, Indiara? É um desafio, né? Porque se tu for pensar, tu tá com uma criancinha que não é tua e que tu tem que derramar o teu amor por ela e tem que ter um cuidado especial. Então Deus, ele nos capacita, né, para amarmos as crianças, amarmos os animais. Eu sigo uma menina que foi colega da Thaís, ela é veterinária, e ela posta as atrocidades que as pessoas fazem com os animais. Ela pegou um cachorro esses dias que levou um facãozaço em cima, no lombo, cortou a carne e ele ficou um tempo andando pela rua com aquela carne aberta. Imagina? E ela pegou aquele cachorro e cuidou.
Então, nós temos que entender que nós somos os Timóteos da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre Timóteo? Porque aqui, essa ministração era baseada em 2 Timóteo, não é? Como é que são os Timóteos? Olha o que fala para Timóteo. Tu, porém, Timóteo, tens seguido a minha doutrina, é Paulo falando, né, mano? No modo de viver, intenção, fé, longanimidade, que é paciência. Nós temos que ter paciência. Amor, perseguições e aflições. Todo aquele que é de Deus vai ser perseguido. Sabia? Vai ser perseguido. Quem é que quer ser perseguido? Já é. Nesse caso, era dentro. Tá dentro? Tô dentro. A Bíblia tem promessa para quem é perseguido, sabia? Eu ficava, mas eu não quero ser perseguido. Nós vencemos sempre. Ser perseguido não é bom, não é legal. Aí Deus me falou assim: bem-aventurados sois se forem perseguidos, falarem mal de ti, fizerem isso, fazerem... Eu disse, então não é tão ruim ser perseguido, porque grande é o galardão no céu. Então nós somos chamados para sermos esses Timóteos, que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, ó. Nós temos que ler a Bíblia. Amém. Que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Qual é a diferença? Qual é a diferença dos homens amantes de si mesmo para os Timóteos? A diferença é que o Timóteo da Bíblia, que somos nós aqui também, Timóteos, nós honramos a Deus. Quando nós largamos todos os nossos afazeres, podia estar lá em casa agora, o Enéas Dodói, né? Podia estar em casa. Ele disse, não, eu vou ao culto, porque eu honro a Deus quando eu vou ao culto. Quando eu vou à casa do Senhor, eu honro a Deus. Então, nós temos que aprender como igreja que nós somos uma geração de Timóteos, que nós precisamos aprender a honrar a Deus com as nossas atitudes. Vocês sabiam que as nossas atitudes corretas, elas vão sufocar as atitudes incorretas dos amantes de si mesmos? E aí nós vamos começar a atrair a glória do Senhor. Nós vamos começar a atrair a vida de Deus. Nós vamos começar a atrair este mundo. Nós vamos atrair a vidas. Nós vamos ser atrativos. E as pessoas vão querer vir atrás de nós. Porque elas vão ver as nossas boas obras. Elas vão ver o nosso amor. Elas vão ver o nosso cuidado. Elas vão ver as coisas boas que nós temos. E elas vão ver assim, realmente, esta igreja, esta noiva, realmente é filha de Deus. Amém? Eu gostaria que vocês levantassem e nós vamos ouvir um louvor. E eu sempre eu penso o seguinte, e aí ele vai colocar um louvor. Eu penso o seguinte, que quando nós colocamos um louvor que tem a ver com o tema da ministração, eu sempre levo para mim. Eu não estou pensando, essa música é para o Enéas, ele precisa tanto. Não, é para mim. Então, quando nós estivermos ouvindo esse louvor, eu gostaria que vocês se colocassem, né, como pessoas que estão se examinando, estão se avaliando, estão pensando, será que eu tenho feito o correto? Põe para nós.
Sinta os instrumentos. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando acendo em mundo esquadrinhos meu não. Pelo tempo conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou a boca, não. Tu só conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua guia-me pelo caminho eterno. Deus está contigo, Jesus. Viva a música. Orle baixara na baixei. Solidões ninguém conhece. Sabe quando acendo e levanto minhas lealdades e meu faz. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, então. E tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim põe a tua mão. Ó Deus, conhece o meu coração, prova meus pensamentos. Pensa em mim, ao nunca me levar. Quem quiser unção, vem aqui. Vem à frente. Vamos fugir. Quem quiser unção. Conhece o meu coração, prova meus pensamentos. Pensa em mim, ao caminho mau. E guia-me
Pai, nós queremos ungir os teus filhos. Essa unção, Senhor, ela toque nas mentes. Toca, Senhor, nas nossas mentes nesta noite. Tua palavra diz que Tu és a luz do mundo. E o próprio Jesus diz que nós somos a luz do mundo, Senhor, que possamos ser tocados com unção, com óleo. Acende a luz, Senhor, para que as trevas sejam abafadas como fomos ministrados. Profetizamos, Senhor, uma grande mudança, Senhor, dos nossos ambientes, Senhor. Assim brilhe a Tua luz, Senhor, que essa seja a Tua unção, no nome de Jesus. No nome de Jesus eu derramo a unção, Senhor. Haja mudança radical, para a glória do nome do Senhor. A marca do sangue do Cordeiro, uma grande diferença. Nós fazemos tudo diferente no mundo, tudo diferente, é tudo diferente. Iluminamos, Senhor, os lugares por onde passamos, e as pessoas são atraídas para a luz do Senhor. Poxa, oh meu Deus, muda a nossa mente, Pai. Oh, Senhor. Haja luz, Senhor. Haja luz, uma grande revolução, Senhor, um tempo novo, Senhor. Tempo de mudança, Senhor. Usa a nossa inteligência, a nossa sabedoria para a glória do nome do Senhor. Senhor, seja glorificado, Deus. Tua unção, Senhor, venha realmente mudar a maneira de pensar. Completamente nós oramos e ungimos, Senhor. Seja o Senhor glorificado na vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Ungimos para a glória do nome do Senhor. Um novo tempo nós declaramos, Senhor. Nós não queremos nada com o mundo, Senhor. Nós queremos resgatar as vidas do mundo, Senhor, através da tua luz. Em nome de Jesus. Possa estar guiando cada um de vocês nessa semana. Que haja um agir sobrenatural do Senhor sobre a vida de cada um aqui. Portas abençoadoras sejam abertas. Fruto do nosso amor ao Senhor. Fruto da nossa fidelidade ao Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Aqui é o lugar onde o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Amém? Venham à casa do Senhor. É aqui que nós aprendemos. É aqui que nós sentimos o toque do Senhor. É aqui que o Senhor ordena a vida, a prosperidade, a bênção, a saúde, as vitórias. É aqui. Amém, irmãos? Deus abençoe cada um de vocês. Tchau para quem está assistindo. Deus abençoe cada um de vocês. E esta semana vai ser uma semana de vitórias. Amém? Amém. Nós precisamos de vitórias em todas as áreas. Seja qual for a área, nós vamos receber a vitória. Em nome de Jesus. Dá um abraço no irmão que está ao teu lado. Deseja a ele ou a ela uma boa semana. E que vocês possam realmente amar um ao outro. Amém? Boa semana. Deus abençoe. Dá uma musiquinha rapidinho.
Pode fechar aí. Posso deixar para te fechar? Tá com a chave, tá tudo tranquilo?